Ao vivo. Olá! Como estamos? Uau! Que assunto, que pauta, que energia que veio hoje, gente. Processos corporais de Access Consciousness nos tratamentos oncológicos. Bom dia, Ivan! Um beijo para Palmas, Tocantins e quem mais está por aqui pertinho hoje de mim também. Vou colocar aqui uma setinha. Só um minutinho para convidar aqui algumas pessoas lindas e maravilhosas. Enquanto a minha mega convidada, Alana Mangabeira, da Bahia, fisioterapeuta, facilitadora de barras, que é a nossa convidada hoje para a gente expandir o que é exatamente esses processos corporais de Access Consciousness e como isso pode contribuir com a saúde mental, física, emocional e incluindo os tratamentos oncológicos. A Alana já chegou. Alana, tô te mandando aqui o convite. Deixa eu colocar aqui. O que mais é possível agora? Bem-vindo e vamos convidar outras pessoinhas que estão por aí que podem receber algo disso, que para mim é um presente mega, tamanho caixa grande, acho que para a Alana também. Chegou esta moça linda! Oi! Tá tudo preto, né? Tá tudo escuro. Então, para mim agora, acho que é só você virar a sua câmera, porque eu tô vendo a cama. É isso. Aí, agora você Olá! consegue me ver? Consigo. Tô te vendo. Então, primeira vez que você chega neste perfil de Gelisa Diniz, e eu estou muito feliz em recebê-la aqui hoje. Gratidão. Porque além do tema que a gente tem para compartilhar e né, algumas perguntas que eu tenho aqui em mente, né, no meu radar já para falar com você, Sim. é bem legal que a gente se conheceu esse ano, em janeiro, né, no clube com a Norma Forastieri. Sim. E a partir do Clube do Livro teve uma conexão, teve um engajamento e a gente tem aí coisinhas aí, né, que caminhando por aí, algo surgiu. E aí, como eu estou em Palmas essa semana, trabalhando especificamente processos corporais. Eu vim para fazer alguns atendimentos. E dentro desses atendimentos, tem pessoas que estão passando por tratamentos oncológicos. E aí eu falei, cara, eu queria tanto expandir isso, porque as coisas estão mudando de uma forma tão dinâmica. E aí a Alana falou, não, bora, a gente compartilha a live. E por que a Alana tinha que ser a Alana? Comece a se apresentar e falar por que você veio aqui. Bom, eu vim aqui para contribuir com a vida de outras pessoas, outros seres que estão vivenciando essa doença, né? Que, primeiro, a gente precisa tratar como doença perante, né, a medicina, a psicologia, que a gente tem que aceitar isso como uma doença, mas eu também trabalho com terapia integrativa, então eu preciso me receber como saudável que eu sou. Então, é não ficar na bipolaridade aí, né? Na polaridade aí, né? De doente, saudável. Eu sou doente ou sou saudável? Eu sou doente ou sou saudável? Não fica brigando. Tipo assim, se aceita, se recebe com todo o tratamento e cura que essa realidade está disponível para poder te entregar. E o que mais? Exato. E o que mais é possível? E se tem, se enxerga como saudável, né? Então, eu acredito que é mais ou menos por aí que a gente vai conduzir aqui esse trabalho, né? Para trazer essas pessoas que estão vivenciando esse momento, que é um momento trágico, é um momento doloroso, é um momento de conflito muito grande interno, e não só de conflito interno, como as pessoas passam a nos enxergar, as pessoas passam a nos enxergar com carinho, mas também nos sentem assim muito fracas muitas vezes e outras vezes muito forte. Como ela conseguiu isso tudo, né? Então, não fica nesse lugar de ficar à mercê dessa realidade, o que essa realidade fala. Vai para o lugar de criador da sua vida, mesmo estando nesse momento na posição de vítima, né? Na E assim, posição de esse vítima. espaço
esse espaço vulnerável, né, que a gente acaba trazendo com a passagem, né, pelas questões, e nessa questão aí está o tratamento oncológico. Eu sei que quando você teve o seu processo, você já estava e já era uma pessoa da área da saúde, né? E essa fisioterapeuta, quando recebeu essa questão, e como é que foi transitar pelas terapias integrativas e colocando também, né, uma técnica que é bem fora da caixa, digamos assim, como os processos energéticos. Como é que foi esse recebimento, essa permissão e essa escolha da Alana falar assim, cara, eu quero ficar maravilhosa, então eu vou receber tudo que está disponível para mim. Como é que foi isso para a fisioterapeuta, aquela pessoa que já era dessa área da medicina? Bom, é um poço de possibilidades. É um poço de possibilidades, mas é não se apegar ao que eu estudei até aqui, né? Enquanto doutrina, enquanto ciência, é não se apegar a isso, mas utilizar disso também. Ou seja, Então, quando você permite ter o que você já tem e apenas acrescentar mais e mais, independente de onde vem e se isso estiver funcionando para a sua vida, funcionou para você também. exatamente. Tipo assim, eu era muito científica, e fui para a área mais crítica da vida, que é uma das áreas mais cuidadosas também da vida, né? Que é a unidade de terapia intensiva, né? Já trabalhei com muitos pacientes oncológicos também, cardiopatas, neurológicos, enfim, uma gama de pacientes, né, que passam por vários problemas, dores físicas, psíquicas, mentais, emocionais, espirituais, e ali muitas vezes tratava também das crianças, né, a área de neonatologia e pediatria, então lidava com a família, com todo o contexto do que essa família traz, qual é o amor que essa família traz para essa criança, e isso muda tudo, né, independente de não haver, né, tanto isso em literatura científicas, mas a gente vê na prática, né, a mudança, a resposta do paciente. Enfim, é uma área que eu fui aí para terapia intensiva, eu era muito científica e vi essas coisas, né, de como o comportamento afetava a cura de uma pessoa. E aí eu comecei a estudar as terapias integrativas, eu comecei a estudar os processos energéticos, comecei a ir pelo Theta Healing, depois fui para o Axis e me encontrei no Axis, porque quando eu corri a primeira sessão de barras de Axis em mim, a minha alegria, ela veio. E aí Você eu pode falei, uau! repetir pausadamente, por favor? Porque comigo foi a mesma coisa, quando eu corri a primeira vez as barras. Então, por favor, o que mais, né? Vamos lá, devagarzinho agora para as pessoas receberem a informação e a energia da informação. Sim, sim, sim. Quando eu fui estudar, né, as terapias energéticas, que eu conheci as barras de Axis, que eu recebi as barras de Axis pela primeira vez na minha vida, a minha alegria, ela veio, tipo assim, de dentro para fora, expandiu, assim. Adorei. Eu falei, uau, eu posso ser alegre, né? Primeiro vem a liberdade do posso ser. Peraí, eu tô alegre? Sabe? Tipo assim, eu tô vivendo nessa realidade com todas as dores e sofrimentos. Eu sou muito empática, então eu sofria muito com a dor dos outros. Eu trato muitas pessoas doentes, então eu me colocava muito no lugar delas. Só que para a gente cuidar das pessoas, a gente precisa ser essa alegria. A alegria que a gente é, né? Sim, E tipo assim, transbordar aquilo, né? Eu era uma alegria, mas uma alegria que ela não estava ali presente na minha vida 24 horas dia. Por quê? Porque eu sofria muito com a dor das outras pessoas, me colocava no lugar delas como se eu também tivesse adoecida, né? É o que funciona na prática, é assim a prática, né? Mas quando a gente acessa algo maior no na nossa consciência, aí a gente percebe, uau, eu posso ser alegre. Posso funcionar diferente, né? Posso funcionar diferente.
Exato, e posso ser a diferença que eu sou, né? Que aí a gente vai tendo mais consciência e aí a gente percebe que a gente já era essa diferença, mas que a gente não se permitia viver nessa diferença no mundo. Por tantos julgamentos, por tantas encaixotes, né? Encaixotamentos, atitudes mentais e comportamentais de uma sociedade que ainda está em andamento para uma vida mais digna e humana. É isso. É mais ou menos por aí. Esse movimento, né? E deixa eu te fazer uma pergunta também, que acho que pode ser uma contribuição para as outras pessoas. E imediatamente hoje, quando se tem um diagnóstico que traz essa informação de ser algo, né, direcionado para um tratamento oncológico, a gente se apega muito a essas questões das referências, né? O fulano que já fez, o ciclano que não deu certo, o outro ciclano, enfim, várias coisas. O que a Axis, né? Não só os processos corporais, porque você também é praticante de barras, você é facilitadora de barras, você já fez classes avançadas, você fez a classe de 3 dias de corpos, que para mim, assim, a classe uau! Porque traz tanta informação, tanta clareza de como a gente cria o nosso corpo nessa realidade, de como o nosso corpo é impactado por essa realidade, de como a gente pode trabalhar uma nova realidade a partir da comunhão e conexão com o nosso corpo, com esse processo de gentileza até, né, que a gente também às vezes conversa um pouco sobre isso. Então, como que foi esse acrescentar Axis no seu específico tratamento oncológico? Como é que foi esse processo com você? Bom, você falou aí da classe de 3 dias de corpos, né? A realidade é que eu fiz vários workshops, mas a classe 3 dias de corpos eu já recebi antes do diagnóstico e depois do diagnóstico e no pós-operatório. Por quê? Porque eu sei a contribuição que da classe. Eu sei a contribuição da classe. E como eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com corpos, os corpos, eles se comunicam. E eles se comunicam de várias maneiras. E a gente pode se comunicar com eles de várias maneiras. E o toque é um instrumento fundamental para o corpo. Então, a nossa primeira comunicação lá, quando o recém-nascido ele vem para o mundo, é o toque sutil e gentil. Então, se você é tocado bem desde da sua infância, do seu nascimento, olhe como a sua vida sabe? A vida é completamente diferente se a gente é bem tocado, se a gente é bem acolhido, se a gente é bem abraçado. Mas isso é fisiologicamente verdade, entende? Isso não é só da terapia energética. Isso é da ciência também. Então, o tocar é verdadeiro e genuíno para o corpo, em todos os sentidos, Então, tipo assim, se a gente quer se aproximar de nós mesmos, se a gente quer se curar, a gente precisa se conhecer. E para se conhecer, a gente precisa dar o carinho e o amor e a gentileza para os nossos corpos, através do processo do toque. E as sessões de 3 dias de corpos, elas foram fundamentais, tanto antes de eu ter o diagnóstico, né, mas apresentava muitas dores de cabeça, e aí fazia sessões, e aí melhorava, fazia sessões, aí melhorava, aí vomitava, fazia sessões, melhorava, e aí eu fui tratando, e depois que eu tive o diagnóstico, eu não tinha mais sintoma, entende? Então, tipo assim, pense aí, você está com um diagnóstico, né, de um tumor, sem sintoma, sabe? Tipo assim, é aceitar receber a contribuição que vocês são, né, para nós, e receber esse acolhimento do corpo, tipo assim, é incrível. E tinham processos neuronais que apareciam, né, da classe de 3 dias de corpos, que iam lá onde o meu corpo estava requerendo, né? Porque os corpos conversam,
E aí vocês trazem para nós o que o corpo está pedindo, porque o corpo, ele está falando aqui. Ele não está falando a partir apenas da minha voz. Exato. Ele está falando, tipo assim, eu quero, sei lá, eu quero brincar, eu quero dançar, eu quero cantar. Só que se você não está atento para ouvir isso, você só sofre cada vez mais. Então, os processos corporais, eles contribuem tanto para que você entregue o carinho e a gentileza. É um despertar dessa comunhão, né, que a gente pode ter e ser ali com o corpo. Seja bem-vinda, Leonice, Cláudia Berger. E nesse movimento dessa expressão, estar ouvindo o que os corpos estão dizendo. Às vezes isso não é tão comum ainda, né, para as outras pessoas e tal, mas a gente tem a clareza que tudo tem consciência. E se tudo tem consciência, imagina os corpos com a quantidade de células, a quantidade de moléculas, a partir de cada funcionamento, a inteligência fenomenal que é o nosso organismo. E quando há essa disfunção, ou seja, qualquer disfunção, e que eu achei muito legal que você trouxe, né? Você estava passando por esse processo e você não tinha mais sintomas. Porque sintomas é aquilo que abala, principalmente emocionalmente, o paciente acometido com CA, mas que naquele momento em que você colocou, né, a importância do toque, a importância do recebimento daquilo que o corpo está requerendo, e muitas das vezes esse tipo de coisa vem para nos mostrar algo ainda muito mais grandioso do que o que chamamos de doença em si, né? Então, nesse movimento de conscientização, nessa escolha que você fez, né, de dar para o seu corpo aquilo que você estava percebendo que estava sendo de fato requerido, como foi esse recebimento de você com você e de você com o seu corpo? Você era uma profissional da área da saúde que depois começou, né, a ir para esse mundo também que está disponível das outras técnicas, das outras possibilidades, mas como profissional da saúde, além disso, o que mais que a Lana pode trazer de contribuição para as outras pessoas, para que amanhã entre alguém aqui que nunca ouviu falar sobre isso, mas que a gente tenha aqui alguns exemplos, alguma coisa que você viveu no seu dia a dia mesmo durante o tratamento, que fez a diferença. Porque ali estava sendo escolhidos os processos corporais energéticos de Access. Bom, os processos corporais, eles entram para mim como um tratamento. E o melhor, o melhor, claro, né, que eu não vou deixar de lado os tratamentos convencionais, utilizei, mas eles são menos agradáveis. Né? Isso. Mas eles são menos agradáveis, né? E, tipo assim, tem algumas medicações que a gente toma que traz sintomas, que traz efeitos colaterais, e aí temos que ir resolvendo junto, conversando com os médicos, conversando com o corpo, recebendo a conscientização que o corpo está trazendo ali. Tipo assim, estamos com sobredose, estamos com a dose exagerada aqui. Temos que conversar com o médico. E tipo assim, ir lá e sentar e conversar com o médico é algo que também deve ser trabalhado em nós, né? Porque nem todo mundo tem esse empoderamento de ir lá e sentar e conversar com o médico. Então, os processos verbais, os processos energéticos, eles me trouxeram a esse lugar de empoderamento e de reconhecimento de mim mesma como a minha própria curadora. Eu sou a minha própria curadora, eu sou a minha cura, entendeu? Então ninguém me cura não, só me cura quem eu escolher receber, é sobre isso. Só me cura quem eu escolher receber. Se eu não escolher receber o tratamento, eu não vou ser curada, mas eu posso ser curada se eu escolher receber o tratamento que eu escolher e se eu estiver disposta a me curar. É sobre isso. Então, por exemplo, os processos corporais e a consciência que eles trazem para nós nos junta mais ao nosso corpo e eu posso perguntar, corpo, verdade, é leve para você tomar esse medicamento?
E aí ele fala, sim, é leve. Ou então, porra, tá me sobrecarregando muito. Conversa, né? Conversa com o médico e vai dar tudo certo. E dá tudo certo. Você procura 1 ou 2 ou 3 médicos e aí você se encontra com aquele médico que, né, flui mais ali a sua energia com a dele, que ele lhe respeita, né? Entende quem você é na sua complexidade, porque nem todo mundo se coloca, se mostra, tem vulnerabilidade para se colocar. Ainda não temos o mundo todo assim, ainda não temos. Mas no futuro, pode ser que a gente, né, chegue nesse espaço, nesse lugar, porque assim nós seremos mais felizes. Nós temos que ter o nosso corpo como não só como a nossa bússola nessa realidade, mas como algo muito grandioso, porque ele está nos comunicando tudo o tempo inteiro e a doença é apenas lá na frente. Já comuniquei, já falei, já briguei, não me escuta, não me escuta, não me escuta, que merda, pá! Ou Entende? seja, Tipo assim, derrubando a porta, né? Quando já chegou no limite ou já ultrapassou o limite e aí nada foi feito, nada foi entendido, nada foi percebido. E aí o corpo pega e fala assim, cara, então agora eu vou ter que fazer de um outro jeito para que você tenha mais clareza do que está acontecendo aqui, de que mudança é necessário ser feita, se é na alimentação, se é no comportamento. E muitas das vezes, o grande presente é, do outro lado desse desafio, vai ser reconhecido e percebido coisas que nunca jamais teria acesso se não fosse passando por esse processo especificamente, né? Exatamente, exatamente. A doença, ela é o falar do corpo de uma maneira um pouco mais agressiva, né? Tipo assim, é uma forma de talvez não tão em comunhão o corpo. Eu como ser, não tô tão em comunhão com você, corpo, mas espera aí, eu vou ficar, né? Quando a gente começa a despertar para essa consciência, bora ficar, corpo. Eu escolho ficar em comunhão com você. Que presente eu posso ser para você hoje? Que gentileza eu posso ser para você hoje? Então, tipo assim, eu mudei uma série de coisas de lá para cá, né? De quando eu conheci o Access para cá. Mudei uma série de coisas, tipo assim, eu vi a arte que existia dentro de mim, eu fui para aula de canto, fui para aula de teatro, fui para aula de dança, fiz apresentações, né? Que o meu corpo estava requerendo aplausos. Meu corpo estava requerendo aplausos, não como uma necessidade, mas como algo que me traz alegria, me traz diversão, me traz comunhão e plenitude aqui nessa realidade, né? E a gente tem essa possibilidade de entregar aquilo que o corpo está requerendo, independente de quem, né, está fora olhando, observando todo o seu processo, é uma coisa também que leva a gente, que a gente, em Axis, a gente chama de 5 elementos da intimidade, né? Porque você está honrando o seu corpo, você está em permissão com você e o seu corpo, você está com um processo de confiança que a cada dia, quando você faz uma escolha diferente, também ali a sua confiança de você com o corpo, de você com aquilo que você está recebendo, tudo isso cresce conforme você vai dando esses próximos passos, né? E Exato. se tivesse uma outra maneira, né, da gente se dar em total nível de generosidade, de gentileza com o corpo, quantas possibilidades a mais podem chegar quando de fato existe essa comunhão e essa unidade com o próprio ser e o corpo, né? Exatamente. E tipo assim, até o tratamento convencional a gente recebe de um outro lugar. Porque às vezes você tava negando, tipo assim, não quero, tipo assim, não quero, porque vai me trazer muita dor, muito sofrimento, porque tem coisas que são muito difíceis, né? Na realidade convencional, mas que é necessário, né? Só que o nosso corpo, ele precisa se comunicar melhor com a gente, tipo assim, dizendo que tudo aquilo que a gente tá pensando ali no mental não é realidade. Então, tipo, muitas vezes o corpo ele tá disposto a fazer o tratamento, mas você, enquanto
mente tá tagarelando ali, tá tagarelando. Então, os processos corporais, eles tiram esse tagarelamento todo, né? Limpam a sua mente, limpam o seu campo, limpam a sua energia ali. E aí você pode receber com mais facilidade o tratamento. Então, dá uma melhorada no receber do tratamento convencional, correr os processos corporais. E aí você se permite ser mais curado, se permite receber os tratamentos com um pouco menos dor, um pouco menos dificuldade, né? O meu médico, diminui as intensidades, né? Diminui ou até acaba, né? A todas essas intensidades que não são contribuição naquele momento, né? Sim. O meu médico, tipo assim, ele vai falando, tal, bora fazer tal cirurgia, bora fazer tal cirurgia. Aí eu digo, não, doutor, eu não quero mais fazer cirurgia. Tipo assim, já chega, eu não quero mais fazer cirurgia, né? Por quê? Porque os meus pontos de vista sobre cirurgia são muitos, né? Então, aí ele fala, mas eu te propus isso no passado e deu certo e você, tipo assim, e nem foi tão difícil, né, pra você? Aí eu digo, realmente não foi tão difícil. Só que a nossa mente, ela nos leva para esse lugar de dificuldade. E quando a gente corre os processos corporais, traz mais habilidade em viver nesse mundo, né? Traz mais leveza para viver nesse mundo e aceitar e receber as coisas de um nível mais fácil. E para a gente ter uma clareza assim mais, digamos, palpável para as pessoas, né? Qual o tempo que foi o seu processo de tratamento? Quanto tempo que você se dedicou, né, a receber os processos corporais, em termos de quantidade, qualidade, enfim, que informação a gente pode deixar de forma mais precisa para as pessoas? Aqui passam pessoas que também estão sendo tratadas, mas também tem, a Júlia acabou de passar, né, é uma pessoa que também já atende pessoas em Palmas. Então, o que mais a Alana tem que a gente pode deixar bem claro para as pessoas, para elas terem esse espaço de talvez apenas experimentar e perceber o quanto é generoso, gentil, a gente ter esse espaço de gentileza para com o nosso corpo, independente de já ter algum diagnóstico ou não, porque quando você não tem nada especificamente, a gente também sabe que as nossas memórias estão nas células. Então, através da memória celular, o nosso corpo teve traumas, o nosso corpo teve sofrimentos, enfim, uma série de questões aqui. E aí, no seu tratamento, eu acredito que não tenha sido uma, duas, três sessõezinhas que você fez. Como foi, né, receber e o que seu corpo requereu de fato que a energia contribuísse e que os processos foram, né, essa contribuição e que fez essa diferença? Primeiro que eu quero dizer que quando a gente encontra algo grandioso para nós, precisamos realmente colocar no nosso universo e na nossa rotina. Entende? É tipo assim, é tipo exercício físico que faz bem, todo mundo sabe que faz bem. É tipo beber água, faz bem, né? Hidratar o nosso corpo, aí corresponde a 98% é água. Beber água, né? Se alimentar, levar o alimento, leva o alimento. Namorar, namora, né? E fazer processo corporal é pelo menos uma vez na semana, para que eu me sinta bem. Por quê? Ou seja, porque eu sou gentil como estilo de vida, né? Isso. Por quê? Porque eu escolho gentileza para o meu corpo. E o peso dessa realidade, o peso dos pensamentos, sentimentos e emoções dessa realidade, ele ainda existe. Ainda estamos em processo de construção, de uma maturação de consciência, né? Porque nós somos a consciência, nós somos a consciência. Porém, a gente ainda funciona muito pensamento, sentimento e emoção. A gente ainda funciona muito assim. E aí você tá ali captando pensamento, sentimento e emoção de outras pessoas o tempo inteiro, mimetizando no seu corpo. Não, eu escolho
soltar, devolver a todos os remetentes com consciência anexada, devolver a Terra, porque a Terra tudo pertence a ela, tudo transforma, e entregar ao meu corpo aquilo que se requer, para dizer assim, ó, corpo, pode criar a vida da maneira que você escolher. Sim. Me fala o caminho, me informa. Então eu escolho trazer isso para minha vida semanalmente, se não semanalmente, de 15 em 15 dias, pelo menos uma vez no mês, né? Pelo menos uma vez no mês. E quando a gente inclui o corpo na criação da nossa vida, perguntando para ele, principalmente, como você colocou, né? Me mostre qual é o caminho, né? O que se requer aqui. É muita diferença que faz quando a gente honra essa comunicação e se permite receber essa informação. Não que o corpo vai chegar sussurrando no seu ouvido, agora você vai comer isso, não. Mas as coisas vão fluindo de uma forma muito mais consciente, porque você está presente com a comunicação do seu corpo. Exatamente. Você me fez lembrar aqui de uma pessoa que estava escolhendo tirar alguns vícios, eliminar alguns vícios, né? E um deles era a questão de cigarro e álcool. E aí, uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, aí depois a pessoa desapareceu. Ficou quase 1 ano distante. Sim. Mas o corpo chamou de novo. Aí o corpo trouxe de novo. E aí o corpo começou a dar um espaço, porque a pessoa deu espaço para receber de uma forma mais generosa. Então, uma das coisas que faz muita... eu falo que é um presente, chega a ser um presente, né? É quando você inclui como um estilo de vida aquilo que te faz bem, aquilo que traz para você mais percepção daquilo que você está mais consciente, daquilo que você está mais disposto. Então, quando a gente tem um leque, a gente fala dos processos corporais, a gente está falando aqui de mais de 60 processos corporais. Mas você falou agora da mimetização, né? Que é a mimetização biomimética e biomimétrica das dores, caminhos e realidade de outras pessoas. E como as árvores se comunicam porque elas têm as raízes e aquela profundidade toda, né? Debaixo da terra, nós seres humanos somos da mesma forma, só que através da mente. E esse radar de captação, né? Esse Bob Esponja que cada um tem ali disponível. Então, às vezes, está acontecendo coisas com o seu corpo, com você, que não lhe pertence. Que não lhe pertence. Que não lhe pertence. E aí, quando vem alguém e fala para você uma pergunta que faz você ter... de abrir uma janela, deixar algo entrar, que é completamente diferente da realidade que você já viu até aqui, também pode ser algo muito assustador. Porque, uau, mas como assim? Só isso, né? A gente falou agora dos toques e da quantidade de processos que tem. Mas se a gente começa a interpretar que todas as árvores se comunicam, todos os corpos, a matéria física, a matéria emocional, a matéria ética, né, através dos pensamentos, sentimentos e emoções, tudo há comunicação. Ali está tudo em comunicação. Como que é esse movimento? Eu vou falar, depois eu posso dessa questão das pessoas, pacientes, clientes, né, que eu venho atendendo, e aí essa semana especificamente que eu estou em Palmas também foi muito para dar direção para pessoas que estavam nessa escolha de receber e que estão passando por tratamentos oncológicos também aqui, né? Mas a Alana, ela tem um viés um pouco diferente da Gelisa, porque a minha questão com Axis, quando eu descobri, foi síndrome, né? Tem a questão também da neurodivergência, e foram coisas que eu fui reconhecendo em mim para eu receber de mim mesma aquilo que inconscientemente era recusado, rejeitado, negado, enfim. E quando vem essa possibilidade da gente falar assim, vamos abrir essa janela, mas é só 1 metro, né? E recebe só o BMM, que é, por exemplo, o processo da mimetização, para a gente sair das dores, caminhos e realidade das outras pessoas. O que ressoou? Como é que foi esse movimento aí para a Alana com o corpo dela?
que as outras pessoas podem saber disso agora e que talvez no futuro elas estejam até dispostas a receber disso também. O BMM? BMM. BMM é massa. O BMM foi um processo que eu recebi após a minha terceira classe de barras de Axis, né? E aí, na hora me veio lembranças de outras pessoas mesmo, né? Vieram lembranças, várias lembranças de outras pessoas e iam embora, várias lembranças de outras pessoas e iam embora. E meio que o peso do meu corpo, ele foi neutralizando, tipo assim, saindo e aquele pesão, tipo, foi indo embora, sabe? Uhum. Foi uma sensação energética muito, muito legal, assim. E aí depois eu fui recebendo mais BMM quando meu corpo requeria, né? Depois do fundamento, eu trocava com a colega, e aí às vezes o corpo requeria MTVSS, às vezes o corpo requeria BMM, às vezes era memória celular. Então, foi muito do que o meu corpo estava requerendo naquele momento. Mas correr o BMM em mim é sensacional, porque vai embora um peso. É tipo assim, um peso indo embora, sabe? A Cláudia colocou aqui, isso que trouxeram de mimetizar no corpo, o que é dos outros, é bem interessante. E assim, Cláudia, acrescentando, né? A gente falou aqui da classe Fundamento, inclusive eu sou host de uma classe Fundamento em Goiânia, agora em abril, de 25 a 20, 25, 26, 27, 28. 25 a 28, com a Donata Cardoso. Então, a Donata vai para Goiânia e a gente está criando essa classe, que é uma imersão muito, muito, muito extraordinária. Né? Para mim foi e sempre é, e eu todo ano tenho participado de classes do Fundamento. E o que mais me chamou a atenção na primeira vez que eu fiz o Fundamento, que foi em 2018, foi porque a gente recebe alguns processos corporais dentro dessa classe do Fundamento. Então, ela já é maravilhosa, porque você vai ter lá, né, uma carreta de ferramentas e ainda processos corporais. Um deles, o MTVSS, que é a questão do sistema imune, a gente trouxe aqui agora, e também esse da mimetização biomimética e biomimétrica, que a gente carinhosamente chama de BMM, porque em inglês é o inverso, então tem as siglas, né, um acrônimo ali. E na apostila do Fundamento, está bem claro lá, para a gente repetir de 200 a 300 vezes, porque nós passamos muito tempo da nossa vida exatamente, inconscientemente, recebendo e escolhendo dores, caminhos e realidades das outras pessoas. Que a gente aprende como? Vendo o outro fazendo. Mas é só o outro fazendo? Não, o outro pensando também te afeta, o outro trazendo, né, coisas que estão no universo dele para o seu universo de forma inconsciente, porque, como eu falei, estamos todos conectados. E aí, o que acontece durante essa classe de Fundamento? A gente começa a ter tanta clareza e tanta conscientização. Eu até uso uma expressão assim, de cada macaco no seu galho, e aí você vai descobrir que você estava no galho de todo mundo e todo mundo estava no seu galho. Então, quando a Lana falou que quando você corre esse processo, você libera pesos, é disso que a gente está falando. Cada macaco volta para o seu galho, você vai para o seu lugar no mundo, começando a colocar a sua voz no mundo, né? A partir daquilo que é seu. Então, qual é a sua própria realidade? Se você não estivesse vivendo exatamente as dores, os caminhos e a realidade das outras pessoas. Quem você e aí você seria, vem para um lugar de empoderamento tão gigante, que foi a palavra que a Alana trouxe muito bem colocada no início. Então, esse passo de dar, né, para escolhas completamente diferentes. Por que a gente está falando de completamente diferente? Porque a gente já acorda muito no piloto automático, né? Vou tomar meu café da manhã, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E no Axis a gente não funciona mais assim. A gente começa a destruir, descriar todos os lugares que a gente está definindo, todos os lugares que a gente está em conclusão, para a gente começar a fazer escolha. Seja bem-vinda, Mariane. E bom dia, Mari. Eu acho que Pituba deve ser da Bahia, Casulo, Pituba, daqui, né? E
também Me diga aí. essa parte de você se escolher e se colocar na vida com a sua expressão. Você falou que voltou, né, com essa questão da dança, do teatro. Você começa a entregar para você mesma presentes que só você pode se dar. Ninguém pode ir lá dançar pela Lana. Ninguém pode ir lá cantar pela Lana. Aí, como fica o nível de permissão e recebimento? Muda alguma coisa, Alana, quando Muda você se muita honra? alegria. Muda, traz muita alegria, muita alegria, muita alegria. A voz fica mais forte, mais empoderada. Eu falo mais poesias, mais poemas. Eu faço músicas, composições, né? E aí vem a questão da escrita também, que eu começo a escrever mais. Eu começo a, tipo assim, dançar, pular. Tipo assim, eu fico como se fosse um trio elétrico, entendeu? É sobre Então, eu vou te isso. fazer uma pergunta bem louca, né? Que a gente fala, eu sempre gosto de brincar, eu gosto de trabalhar com coisas bem inimagináveis para a gente ter um processo de expansão ainda maior e enxergar que tudo é oposto do que parece ser, né? E nada é oposto do que parece ser. Será que tem um chamado aí quando a gente passa por essa questão, né? Aqui a gente está falando exatamente das doenças oncológicas. Então, existe um chamado, no seu ponto de vista, de que esse movimento acontece para você começar a se escolher, viver e não morrer, Alana? Claro, claro, com certeza. Eu tinha separado aqui umas 2 páginas, né? Porque o tema oncologia é um tema muito difícil e muito restrito. Tem pouco comentado para lidar com isso, né? É tabu, às vezes, é uma pessoa na família que está com câncer, ninguém fala nada, porque, enfim, mas... E tipo assim, eu tá aqui, enquanto profissional da área de saúde, falando sobre oncologia, eu tinha que ser referência bam, 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 bam. Só que eu passei por isso. Então, eu me coloco viveu, como paciente. está vivendo isso, né? Me coloco como paciente. Sei também, né, do grau da ciência, mas eu me coloco como paciente. Por quê? Porque é aí que está a cura. Tipo assim, se você considerar o câncer como algo que mata, vai te matar. Você disse que separou 2 páginas. Se você quiser ler alguma coisa aqui, a gente ainda tem um tempinho aqui, pode ler, fica à vontade, tá? Tipo assim, eu botei que o CA, ele não é pontual, ele é sistêmico. Então, tipo assim, se você encontra um tumor, vamos lá, na mama, a doença, ela não tá apenas lá. É sistêmico, é complexo, né? É uma mudança que você precisa fazer na sua vida de movimento para que você se receba mais, como você trouxe aí, né? Do receber, se receber mais. Uhum. Então, se receba mais como você é e não faça o câncer maior do que você. Yes. Nem o tratamento maior do que você. Você é que está vivendo a sua vida. Você que manda. Você que manda. Tipo assim, não é negligenciar o tratamento, não é. Mas é você que manda. Tipo assim, se colocar como disso, né? Isso, como ator da própria história, como autor da própria história, como Ai, meu Deus! A função não é... Qual é a palavra aqui? Fugiu a palavra, mas como se fosse... É a fonte da sua própria criação, é a fonte da sua própria vida. Você é a fonte. Então, tipo assim, primeiro, começa a dar uma lida sobre isso, sobre o câncer. Fala sobre a palavra câncer. Fala sobre a palavra, né? Tipo assim, porque pode ser que venha uma biópsia que não venha nada, mas ainda ali você está sendo tratado pelos médicos. Tipo, talvez você precise fazer outra biópsia no futuro. Você ainda está sendo tratado como um paciente, como se fosse um paciente oncológico, né? Então,
Se receba diariamente como você é e desprograme a morte da sua vida. Porque é meio que uma programação de morte, né? É meio que uma programação de morte. Coloquei aqui em algum lugar dessa organização aqui, que é tipo como se fosse uma programação de morte, né? E aí, como seria você escolher viver a vida? Não sobreviver e não se programar para morrer. Deixe, permita. E além, né? E além. Então, é criar a vida que eu de fato desejo, independente de desprogramar ali que está codificado, né? Que está programado como é isso, é uma sentença. Então, automaticamente, no piloto automático, você vai para a conclusão de que eu vou morrer. Então, se isso bateu na sua porta, o que você escolhe? Viver ou morrer? E aí você passa por esse outro movimento de agora me incluir, de agora me escolher, de olhar no espelho e falar assim, cara, quem sou eu hoje? Exato. Como é que o meu corpo pode receber de mim aquilo que ele nunca recebeu? Como que eu posso me dar algo que eu nunca me permiti me dar? Essas são algumas perguntas que geralmente eu faço nos atendimentos. Para Sim, né, sim, quem está sim. chegando com esse quadro. E então, essa alegria, né, de você reconhecer as suas habilidades, as suas capacidades artísticas, de você ter se permitido se dar esse movimento, né, diminuindo também a carga de trabalho em relação ao espaço, lugar que era, né, de energia de morte ali o tempo inteiro, que você falou, né, dos processos. Então, tudo isso é como se fosse a vida pedindo passagem. E aí, se a vida está pedindo passagem, vamos viver, né? Vamos Que porta que você viver. pode abrir agora, que possibilidade que você pode se dar agora, que nunca foi dado. Então, para mim, hoje, né, como facilitadora de barras de Axis, facilitadora dos processos corporais, e eu amo atendimento, eu amo ser contribuição para os corpos, essa parte de você, né, do toque que você falou ali, de, né, gente, como tem pessoas que vem de uma forma, né, cultural, educacional, enfim, que ela não tem ainda a percepção de o quanto o toque, o abraço, esse acolhimento da gente com a gente, não é receber do outro, não, é receber da gente. Acordar de manhã e dar um abraço. Não é? Então faz Uhum. toda uma diferença, faz toda uma diferença. Com certeza. É sobre isso. É, é sobre isso e muito mais, né? Eu trouxe aqui também que embora tenha, né, todos essas. Bom, porque o câncer, tipo assim, várias pessoas morrem dele, né? O nível de mortalidade é alto. É uma doença que ainda está sendo conhecida, né? Ainda está sendo conhecida, avançou muito na ciência. Temos hoje um nível de sobrevida muito maior do que no passado, né? Então, tipo assim, não é para atrelar o câncer à morte, não atrele, né? Não pense porque você está com câncer vão morrer. Isso, né? Desprograme isso. Tem tratamento, alguns paliação, mas o que é a paliação? O que é a paliação? Então, a paliação, ela vai te colocar no lugar que a medicina ainda não está bem colocada para te tratar e para te tirar desse lugar. Vai paliar. É tipo isso, vai paliar. Mas vai paliar porque, tipo assim, talvez se a gente remover esse tumor, ele pode causar muitos danos nas células que estão saudáveis e pode te trazer uma maior comorbidade, maiores comorbidades, um maior risco de morte. Então, é a medicina te trazendo tudo o que ela pode te trazer para esse momento. Então, quando for para paliação, não entenda como morte. Entenda como
uma vida com a maior qualidade para Sim. este momento. E, tipo assim, não se entregue, não fique na cama caído, né? Procure se restabelecer, se renovar a partir de quem você é, se acolhendo. Então, vá no bosque, dê uma caminhada, se conecte um pouco com a natureza, receba um pouco mais do sol, né? Se você estiver na sua casa, se você estiver num ambiente hospitalar, procure formas daquilo ali, né? Daquilo ali te trazer algum meio que te traga alegria. Procura a alegria do viver, a alegria da sua vida, sabe? É a gente se colocar em todos esses lugares, porque quando a gente recebe um diagnóstico de um tumor, é um tumor, ainda, né? Não é um câncer, é um tumor, enfim. Mas é como se fosse um câncer. Como quando você recebe, é um tumor, tipo, você atrela logo a um câncer, eu vou morrer, Já ai meu vai. Deus do céu. Tal. Então, assim, destrói e descria tudo que isso aí representa. Vai para a técnica do Axis para poder você destruir e descriar tudo isso, porque é uma contribuição na sua vida, no seu viver, e te conecta com quem você é e te tira os pesos para que você possa caminhar. Porque quando você fica muito pesado, é difícil de movimentar. Não tem Entendeu? como sair do lugar. É difícil de movimentar. Então, vai para a praia, se conecta com a água, se conecta com os elementais, se conecta com as plantas, com a natureza, deita na grama. Então, faz coisas que renovem o teu corpo e a tua energia. Porque você Isso é uma é contribuição soberano. imensa, né? Sim, você é soberano no seu universo. Então, quer gritar, grita. Entendeu? Quer gritar, grita. Grita no seu quarto, grita na natureza, grita no mar, grita. Quer gritar, grita. Coloque a Porque... sua voz no mundo. Exato, exatamente. Mas às vezes dá vontade de gritar, de chorar muito. Chore, coloque o choro para fora, mas depois levante, vá beber uma água e procure algo que te faça feliz. Tipo assim, algumas Acrescentar pessoas alegria. fazem yoga, algumas pessoas fazem yoga, meditação, e outras pessoas fazem processos corporais. Então experimenta o que é leve para você. Experimenta. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer, não. Experimenta procurar YouTube, vídeos no YouTube, pessoas que viveram, Nossa, né? Viveram com isso e que tiveram sucesso, entre aspas, né? Mas que conseguiram viver. Porque a terapia integrativa, ela trata do câncer com a qualidade de vida. Ela traz a qualidade de vida. Né? isso faz uma Que é diferença gigante importante. também, né? Como? E isso faz uma diferença muito grande também. Exato. Então, tipo assim, porra, se você já não queria viver a vida e meio que autodestruiu o seu corpo e meio que o corpo respondeu e reagiu dessa maneira e meio que chegou um câncer e meio que, quero ir embora, fica mais. O planeta tá aqui para te receber e te proporcionar mais alegria se você estiver disposto a olhar para você. E essa questão de se receber, né, como é, e ter essa clareza de que você pode desprogramar, a gente, né, destruindo, descriando tudo que até ali foi daquele jeito, é um nível de permissão muito grandioso para que você também se perceba parte deste lindo planeta, né? Pois é. O planeta tá aqui para nos receber. O planeta tá aqui para nos receber. Embora exista uma série de fatores, né, que não são contribuição para nós nessa realidade hoje. Mas tem coisas que estão aí disponíveis para você, né? Para você ser mais forte, para você ser mais feliz, para você ser ainda mais grandioso na maneira e na forma de viver. E
não fica na cama, não fica, porque a cama vai chamar você muito, vai te chamar o tempo inteiro, cama, choro, cama, choro, cama, choro, cama, choro, cama, choro, eu não sei como é que vai ser o Não tratamento. entrar nessa energia, né? Não entrar nessa energia, né? Tipo assim, entra nessa energia 5 minutos, porque a gente precisa se permitir viver isso, destrói, E não descria, lutar com isso, bota né? pra E não fora, lutar com isso. não luta, não luta, não reage, apenas vive, vive. E se permite receber das pessoas que estão querendo contribuir com você. Porque tem muita gente querendo contribuir com a E gente nesse momento. falando em contribuição, eu sei que depois de todo esse acesso, todos esses presentes que foram chegando para você, que você se deu permissão, você acabou fazendo escolhas diferentes também. Hoje você tanto atende aí na cidade de Salvador mesmo? Qual é a cidade? Salvador, Salvador, sim. né? E também você acabou fazendo a escolha de se tornar facilitadora de barras. Então, quem tiver também nos ouvindo, né, ou quiser ter essa experiência, eu facilito barras, a Alana também. Então, você também pode aprender exatamente sobre tudo isso que a gente está falando, e a porta de entrada é sempre o curso de barras de Axis, né? Então, fica na disposição. Então, se as pessoas quiserem ter esse contato com você, ou ter, né, às vezes tem essa identificação pela questão, né, do momento em que você viveu isso, daquilo que foi presente para você, né? Então, pode se chamar a gente pelo puder... direct aí, né? Exato. Tipo, isso é uma coisa interessante mesmo, Angelisa. No início, as pessoas me apresentaram, uma amiga, né? Me apresentou a uma conhecida, uma colega dela, que tinha vivenciado o mesmo problema que eu. E ela se colocou à disposição para poder me acolher e me entregar aquilo que eu estava escolhendo receber naquele momento. Então, tipo assim, ela me acolheu bastante, mandou várias. Tipo assim, quando eu dizia, eu tô desesperada, se permita ficar desesperada, chore, e daqui a pouco se renove o seu coração, né? A parada se acolha em Deus. não se julgar, né? Não se julgar. Isso é você se permitir viver ali aquele momento, fazer o que o seu corpo está requerendo e sair do luto. Sai do luto. Não fica no luto. Não fica no luto porque não é divertido. Faz o que é divertido para você. Então, tipo assim, se você está vivendo isso, é muito difícil, muito difícil, muito difícil. E aí você tá na dor, no sofrimento. E você tá ali, tipo assim, falando, reclamando, reclama. E aí depois, muda o disco. Muda o disco, sai do luto. Não fica no luto, não. E escolhe receber da contribuição dessas pessoas. Não é o tempo inteiro que você vai ficar bem. Não é o tempo inteiro que você vai receber a contribuição que as pessoas estão trazendo ali para você e você sair do luto assim fácil. Mas quanto mais você se colocar uma na realidade disposição, diferente, né? isso, quanto mais você se colocar na disposição para sair do luto, mais fácil vai ser. As pessoas virem te trazer algo para você sair desse luto, e a Terra te trazer algo, o universo te trazer algo para você sair desse luto, e você mesmo, tipo, peraí, eu posso sair do luto? Posso. Independente, né, de eu viver um tratamento, de eu viver. Eu mesmo hoje faço ressonâncias, né? Tipo assim, como você perguntou no início lá, eu completei 1 ano de cirurgia, dia 27 de março, então eu tô fazendo 1 ano de vida praticamente, entendeu? Porque a gente faz vida, né? De novo, sair de uma cirurgia e sair bem, né? Por uma questão de escolha também, é uma questão de escolha, tá? É difícil falar isso, mas é escolha. É escolha. Por quê? Porque você é o criador da sua vida. Você é o soberano do seu universo. E Deus está aqui para te entregar tudo. Tudo que você escolher. Então, se você escolher receber mais de Deus, Ele vai te entregar, que já está aí. Está praticamente nas suas mãos. Né? Mas a gente não se permite. A gente se julga. A gente fica no grau de não merecimento. Né? Sim. E nesse momento, acho que se dar
algo que você nunca se permitiu antes ou que você nunca tinha considerado que poderia ser para você um acréscimo, uma possibilidade, um presente, só se permite. Acho que, sabe, esse momento de abrir esse espaço, sair do julgamento do que é isso, de como isso seria difícil. Peraí, vamos acrescentar uma outra energia e acrescentar essa possibilidade da alegria, né? A alegria do ser que você trouxe e olhar para aquelas coisas que, de fato, você estaria fazendo que realmente faria uma diferença no seu viver. Independente do lugar que você esteja, a idade que você esteja, ou como seja o processo, né? E encontre alguém, né, que esteja na sua cidade, que esteja próximo de você. Se for algo que puder ser online, a gente também, né, a gente se coloca à disposição para ser essa contribuição. E o que mais é possível agora? Sim. Eu vou deixar essa live gravada, né? Então quem tiver acesso aí para a gente também, depois, se quiser compartilhar com outras pessoas, pode marcar aqui no direct, aqui na própria gravação, e também vou começar a disponibilizar isso no YouTube para que mais pessoas possam saber disso. Alana, foi um presente grandioso tudo que você trouxe, e escolhi isso porque eu sei que a coisa de estar na disposição de receber aquilo que é diferente é o que muda, é o que vira muita chave também. Então, gratidão pela sua contribuição, pelo presente que você pôde me possibilitar também trazer para o mundo junto com você. E acredito que nós estejamos aí, né, caminhando para que em breve tenha um livro da Alana contando, não só em 1 hora, né, mas que tenha mais possibilidades, porque ela ama escrever, tem, né, uma escolha já de trazer isso de forma escrita, ficando registrado. E eu sempre falo que um livro, ele não é só um livro. Ele é a pessoa que escreveu caminhando pelo mundo, independente do lugar. Então, que venha essa escolha grandiosa de trazer tudo que você viveu, tudo que você está experienciando, tudo que ainda está por vir, né, com relação a esse movimento, esse presente que foi você acessar os processos corporais, incluir isso no seu tratamento oncológico, e hoje ser essa contribuição para outras pessoas também, né, com os atendimentos, como eu estou fazendo aqui também, e espero vê-la e vê-los em breve, pessoalmente, em qualquer lugar deste mundo. Sim, gratidão. Foi um prazer, é uma satisfação estar aqui como profissional de saúde, como paciente e como terapeuta corporal, né? E presente para o mundo. Nós somos um presente para o mundo. As pessoas precisam, né, perceber o presente que cada um também é e o que mais é possível agora. Sim. Gratidão. Um beijão. Beijo, pessoal. Beijo. Super obrigada por todos vocês que estiveram com a gente, todos vocês que passaram por aqui agora e que vão passar no futuro recebendo essa informação, recebendo mais do que está disponível agora. Um beijão para Salvador. Alana, um abraço imenso aí para vocês aí também, tá? Valeu, um beijão. Tchau.